Marcos 14, de 1 a 11. O tema do meu sermão nesse dia é: quanto vale Jesus para você? Quanto vale Jesus para você? Entramos então no capítulo 14 e já se aproximamos do fim deste evangelho que tem marcado a minha vida, que tem me abençoado, que tem mostrado-me a maravilha e a gloriosa pessoa de Cristo, suas obras, seus ensinos preciosos. Os dias estão caminhando para o fim. Você se lembra que Jesus, ao entrar em Jerusalém, Jesus estava indo para Jerusalém e ele foi aclamado como rei, mas entrou num jumentinho. Jesus está indo a Jerusalém para a Páscoa, a grande festa dos judeus. E lá em Jerusalém, no dia da Páscoa, Jesus vai ser morto, crucificado como o cordeiro pascal. E agora falta 2 dias só. Mais 2 dias vai acontecer a Páscoa. Em 2 dias, Jesus vai estar pendurado numa cruz, morto. Mas antes desses 2 dias, Jesus se retira um pouco de Jerusalém e vai para uma aldeia bem próximo ali, chamado Betânia. Esse texto que vamos olhar daqui a pouco, também é conhecido como a unção de Jesus em Betânia. Jesus foi ungido ali, em um jantar, num encontro, repito, 2 dias antes da sua morte. Eu quero chamar a sua atenção, ao ler o texto comigo, que Marcos tem uma intenção aqui. Marcos é inspirado, ele está dirigido pelo Espírito Santo e ele quer chamar a nossa atenção aqui, e por isso ele coloca contrastes no texto. Marcos está escrevendo aos seus primeiros leitores e eles querem que o Espírito Santo abra os seus olhos para eles perceberem os contrastes, porque Marcos vai ensinar sobre o Evangelho por meio de contrastes. O primeiro contraste que a gente vai encontrar no texto é o contraste dos líderes espirituais de Israel. Ao invés de honrar o rei, porque eles são os líderes espirituais, eles querem matar o rei Jesus. Que grande contraste. Outro contraste que Marcos vai apresentar para nós é geográfico. Essa cena maravilhosa, essa cena que é marcada, que chega até nós, hoje não aconteceu na capital, na cidade santa de Jerusalém, aconteceu numa aldeia insignificante em Betânia. Que contraste. Ainda Marcos quer mostrar para nós que quem deveria ungir a Jesus, honrar a Jesus, deveria ser os líderes espirituais de Israel e os discípulos de Jesus. Mas não são eles que fazem isso, é uma mulher desconhecida. Marcos nem dá o nome dela para nós. É ela que unge Jesus, é ela que se lança aos pés de Jesus, é ela quem consagra tudo o que a tem, honrando e exaltando e adorando, e cheio de gratidão a Jesus. Que contraste. Mas por fim, Marcos quer mostrar também o contraste que Judas, o Iscariotes, o discípulo de Jesus, que andou com Jesus, que comeu com Jesus, ao invés dele dar tudo de si, tudo que tem para Jesus, ele quer tirar vantagem, ele vai vender Jesus. E tem uma mulher que não era apóstola, que não era do grupo apostólico de Jesus, uma desconhecida, que ao invés de querer algo de Jesus, ela dá tudo para Jesus. Judas quer tirar de Jesus. A mulher de Betânia
quer dar tudo para Jesus. Por isso o tema do sermão hoje é: quanto vale Jesus para você? Vou ler o texto agora com vocês, mas a grande ideia desse texto, a grande lição, a grande imagem que esse texto quer passar para nós é que Jesus Cristo sacrificou tudo por nós, logo devemos sacrificar tudo por Ele também. Esse é o resumo, essa é a síntese. Jesus sacrificou tudo por nós, agora, se somos discípulos dele, devemos sacrificar tudo também por Ele. Acompanha-me no texto, capítulo 14, versos de 1 a 11, o texto do nosso irmão Marcos. Diz assim, verso 1: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa, para a festa dos pães asmos, ou seja, a festa dos pães sem fermentos. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de pegar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam eles: não faremos isso durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa, à casa de um homem chamado Simão, o leproso, veio certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume caríssimo, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 denários e todo esse dinheiro deveria ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Mas Jesus disse: deixai-a, porque vocês a perturbam. Ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres vocês sempre terão convosco e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês não têm sempre, ou não terão sempre. Verso 8: ela fez o que pode, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-me para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado por todo o mundo, também o que esta mulher fez será contado em memória dela. Então Judas Iscariotes, um dos 12, saindo, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de entregar Jesus. A proposta de entregar Jesus muito agradou a esses líderes, que prometeram dinheiro a Judas. Assim, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Que Deus abençoe sua santa, bendita, gloriosa palavra e fale ao nosso coração. Pois bem, vamos à primeira cena, que está no verso 1 e no verso 2, o primeiro contraste. Como eu disse para vocês, era chegado o período da Páscoa, e a Páscoa era a festa mais importante que o povo se lembrava, a saída do cativeiro do Egito. E lá no Egito houve 10 pragas, Deus mostrando a sua glória, Deus mostrando o seu poder a Faraó, e a 10ª praga deveria ser a morte do primogênito. Morreria todo o primogênito, mas aqueles que tivessem nos umbrais da casa sangue, a marca do sangue, o anjo da morte passaria por cima. Isso significa Páscoa, passar por cima. E os judeus celebravam isso. Ainda havia a festa, como diz o verso 1 e o verso 2, havia a festa dos pães sem fermento. Lá no Êxodo, Deus havia ordenado ao povo que eles não deveriam ter fermento dentro de casa.
tinha que ser feita uma limpeza geral e tirasse todo o fermento, e o pão que eles comeriam seria um pão sem fermento, porque depois nós vamos entender na trajetória bíblica que o fermento simboliza, aponta o pecado, e Deus está dizendo, o sangue que está sobre esses umbrais da porta, simboliza que virá o Cordeiro, que há de tirar o fermento, que há de tirar o pecado de vocês. E diz o texto, que nesse momento dessa festa, deveria ser um momento de consagração, um momento de reflexão, um momento de gratidão, porque tudo que Deus fez, Deus não puniu o seu povo, porque havia sangue sobre as portas, mas ao invés de agradecer, ao invés de adorar, ao invés de celebrar, os líderes, aqueles que mais conheciam a lei de Deus, estavam cheios de ódio, cheios de inveja, cheios de ira, para matarem o Mestre Jesus. Que contradição, que paradoxo. Homens que deveriam estar se consagrando ao Senhor, estavam planejando matar o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ao invés de quebrantamento, ódio. Ao invés de consagração, planejamento de assassinato. Mas a segunda cena, do segundo contraste, está a partir do verso 3, que é o grande contraste de Marcos aqui, mostrando para nós. Eles estavam na casa de Simão, não Simão Pedro. Há muitos Simãos na Bíblia, um nome muito conhecido nos dias de Israel. Diz o texto que era o Simão o leproso. Obviamente que ele já não era mais leproso, porque se fosse leproso, ninguém poderia estar na casa dele, jantando com ele, e tem uma reunião. Então, segundo os comentaristas, é muito provável que esse jantar era para agradecer a Jesus, que provavelmente havia curado o leproso. Mas nessas festas, nesses jantares, nesses encontros, as mulheres não eram bem-vindas, as mulheres não participavam, as mulheres apenas serviam e saíam. Era um encontro de homens, era um jantar de homens, os homens que eram valorizados, as mulheres eram desprezadas naqueles dias. Mas diz o texto que veio, a ideia do texto bíblico aqui é que de repente entrou no inesperado uma mulher que não veio para servir, e chega essa mulher, Marcos não diz qual é o seu nome, e ela chega com um perfume caríssimo, dentro de um frasco de alabastro, que também mostra que é algo muito precioso que está dentro desse conteúdo. E diz o texto que ela quebra esse vaso e pega todo esse perfume e lança sobre a cabeça de Jesus e começa a ungir Jesus. Você imagina a cena? Quem convidou essa mulher? O que ela está fazendo aqui? Desastrada, indecorosa, maledicente, desrespeitosa. João tem um texto paralelo a esse, no capítulo 2, vai dizer que não apenas ela quebrou esse frasco, não apenas derramou sobre a cabeça de Jesus todo o perfume, João acrescenta que ela enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. Uau, que escândalo! Interromper uma reunião, uma mulher, era gravíssimo. Uma mulher que enxuga os pés com os seus cabelos de um homem que não é o seu marido, é uma vergonha naquela cultura. Uma mulher, segundo esses homens, sem noção, como é que ela pega algo de grande valor, algo de estimado valor, e quebra isso, e simplesmente para ungir Jesus. Que desperdício! Diz o verso 5, olha comigo o texto, que a murmuração dos discípulos, dos presentes,
E eles nos dão uma noção do valor. Antes do 5, veja o que diz o 3. Ela tinha um frasco de alabastro contendo um perfume, não sei como é que está na sua tradução aí, muito caro, ou caríssimo, ou raro, essa é a ideia. E diz que era feito de nardo puro. Esse tipo de perfume, dessa planta de nardo puro, não tinha em Israel, vinha dos Himalaias, da Índia. Lembra? Nós estamos aqui, ano 30, 33 de Cristo, não tem internet para você comprar perfume caros. Não vou fazer a propaganda aqui daquela empresa que entrega rapidinho para a gente, não tinha. Não tinha a China com todo o seu poder, tinha a China, mas não com todo o seu poder para fazer coisas chegarem até nós. Não tinha o Paraguai, não tinha duty free. Essa mulher, não sabemos como, o texto não diz como, mas ela tinha um perfume que valia, agora sim o verso 5, 300 denários. Óbvio que valia mais, eles jogaram por baixo, diz o texto que mais do que 300 denários. O que é 300 denários? Um trabalhador comum em Israel ganhava 1 denário por dia para trabalhar na agricultura, em alguma área do comércio, 1 denário. Então, se a gente soma isso, dá 300 dias de trabalho de um homem trabalhador. É muito! Pega o teu salário aí, divide por cada mês e olha por 300 dias. Era uma grana razoável. Lembra do texto da multiplicação dos pães, que tinha 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças? Os discípulos disseram, se a gente tivesse 200 denários, daria para alimentar toda essa multidão, mas não temos. Mas essa mulher quebrou um perfume para ungir Jesus, com um perfume estrangeiro, que valia 300 dias de trabalho. Fiz um cálculo rápido aqui, pensando no nosso salário mínimo. Hoje, a gente ganha por mês, né? Vamos imaginar então, 1 ano de trabalho, se você é um trabalhador que ganha um salário mínimo. Se você ganha um salário mínimo hoje, durante o ano, 12 meses, você vai ganhar 13.200. Salário mínimo ainda está 1.100. 1.100 vezes 12, 13.200. Você compraria um perfume de 13.200? Você compraria um perfume que vale 1 ano de trabalho seu? Olha, eu fiquei animado depois para dar um perfume para minha esposa que custa R$600, porque R$600 comparado com esses 13.200, olha, amor, R$600 não é nada. Só para mostrar para vocês o valor que essa mulher deu a Jesus. E por que ela fez isso? Ela fez isso porque ela queria se derramar aos pés de Jesus. Ela fez isso porque ela estava tomada de devoção por Jesus. Ela fez isso porque ela queria adorar a Jesus. Ela fez isso porque ela estava cheia de gratidão por Jesus. Ela fez isso porque ela entendeu que Jesus é o tesouro maior. Comparando aquele perfume caríssimo com Jesus, aquilo não é nada. Então, prontamente, de maneira muito aberta, ela dá e quebra aquilo como um ato para ungir a Jesus. Irmãos, eu fiquei tão constrangido quando eu estava preparando esse texto, porque eu me fiz essa pergunta: quanto vale Jesus para você? E essa mulher mostrou para nós que Jesus vale tudo. É fácil a gente falar, né?
A gente fala, quanto vale Jesus? Jesus vale tudo para mim, mas na prática, porque há uma grande diferença entre a nossa fala e as nossas atitudes. Essa mulher não falou nada, mas a atitude dessa mulher mostrou o valor de Jesus para ela. Jesus valia tudo para ela. E ela se entregou ali aos seus pés, sem se preocupar com a questão cultural, sem se preocupar com o valor financeiro, sem se preocupar com a sua própria modéstia feminina de lavar ou enxugar os cabelos de um homem que não era o seu marido, sem considerar as críticas e o julgamento que fariam a ela. É desse tipo de adorador que Deus está procurando. E eu fui confrontado nesse texto porque eu me preocupo demais com questões culturais, para ser aceito culturalmente. Eu fui extremamente confrontado porque ainda tenho apego às coisas materiais. Fui confrontado tremendamente porque ainda eu fico pensando muitas vezes na minha masculinidade, e isso me impede de adorar Jesus, muitas vezes, de talvez chorar por causa dos meus pecados, e chorar de alegria, porque a nossa cultura diz que homem não chora, homem é fechado, homem não fala, homem não confessa suas fraquezas. Ainda somos tomados muito por isso, mas essa mulher não estava preocupada com isso, ela estava preocupada em adorar a Jesus, e agradecer a Jesus, e ser devota a Jesus, mostrando o valor de Jesus. Isso me confrontou, irmãos, porque ainda eu fico muito preocupado com o que as pessoas vão dizer de mim. Eu fico ainda muito resistente às críticas. Ela não estava nem aí. O negócio dela era adorar a Jesus. O negócio dela era se render a Jesus. O negócio dela era demonstrar o valor que Jesus tinha para ela. Não importava o valor, não importava a sociedade, não importava a sua própria cultura, não importava se aqueles homens até mesmo pudessem apedrejá-la, não importava nada. É esse tipo de discípulo, de discípula que Jesus está procurando. E eu não sei se eu passo nesse teste. Enquanto os homens estão criticando, ela está adorando. Mas a terceira cena, a partir do verso 6 até o verso 9, é que Jesus defende essa mulher. Jesus se levanta dizendo, deixem-a, porque eles levantaram criticando ela severamente, diz o texto. Você imagina ali, Marcos deve ter nos poupado de algumas palavrinhas que saíram ali daqueles homens tomados de ira por serem interrompidos no jantar por uma mulher. Eles estão furiosos. Gastou-se muito dinheiro para uma atitude que não tem tanto valor. Jesus a defende. Jesus diz, verso 6, deixem essa mulher em paz, não a perturbem. Quais são os contrastes aqui? 2. O primeiro contraste é que eles estavam preocupados com os pobres. Lembra? Olha, mais de 200 dinários daria desse perfume e a gente poderia ajudar os pobres. Eles estavam, aqui é o contraste, mais preocupados com os pobres do que com Jesus. Eles estavam mais preocupados com a criatura do que com o Criador. Eles estão mais preocupados em honrar, em reverenciar os pobres do que a Jesus. Você fala assim, mas Jesus é contra os pobres? Óbvio que não, Jesus teve um ministério entre os pobres.
Jesus foi aquele que mais serviu aos pobres. Jesus fez multiplicação de pão para ajudar os pobres. Jesus nos ensinou, nos ordenou que nós, como seus discípulos, temos que estender as mãos ao necessitado. Isso não é nada a não ser o nosso dever. Mas quando nós esquecemos de Jesus e focamos nas outras coisas, aí nós entramos no equívoco. Esses homens estavam preocupados com o segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento? Amar ao próximo. Mas antes do segundo mandamento tem o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus. E eles não estavam amando a Deus. E quando, irmãos, mesmo nós ajudamos aos pobres, fazemos uma boa coisa, mas nós não fazemos isso com a motivação correta, nós não fazemos isso como louvor a Deus, não fazemos isso como prioridade da nossa vida com Deus, não tem valor algum. O primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo mandamento, amar aos necessitados. Jesus não é contra ajudar aos pobres, mas Jesus está dizendo, não era o momento. Aquele dinheiro investido para ungí-lo era extremamente aquilo que Deus queria. Por quê? Porque culturalmente todo aquele judeu honrado que iria morrer deveria ser embalsamado, deveria ser ungido. Tanto que as mulheres vão fazer isso depois da morte de Jesus. Elas vão no túmulo para ungir Jesus, ele já não está lá mais, mas essa mulher ungiu Jesus, e isso ficou marcado na história, e note, é a última ação de alguém para com Jesus, ficou para ela. Irmãos, infelizmente, em muitos lugares, ajudar aos pobres, aos necessitados, virou uma fonte de lucro, dá dinheiro. Isso não tem valor nenhum diante de Deus. O que tem valor diante de Deus é que nós o amamos e honramos a sua palavra, por isso, ajudamos aos necessitados. Infelizmente, está cheio de pessoas interessadas, como os discípulos, somente neles. João, lembra do texto para ela, vai dizer que quem falou isso foi Judas, porque Judas queria o quê? Meter a mão no dinheiro. Ele não estava preocupado com os necessitados, ele não estava preocupado com as pessoas, ele estava preocupado com Deus, também não, ele estava preocupado consigo mesmo. E nós estamos cheios de pessoas que estão fazendo coisas, não estão preocupadas com Deus, não estão preocupadas com o próximo, estão preocupadas consigo mesmo. Sabe quem vem no topo dessa lista de pessoas que não estão preocupadas com Deus e nem estão preocupadas com o próximo, mas estão preocupadas consigo mesmo? Os políticos. Irmãos, há tanto crente inocente achando que os políticos estão interessados em Deus, ou estão interessados nas pessoas necessitadas. Irmãos, abramos os olhos. Vocês acham que esse governo atual está preocupado com Deus? Vocês acham que esse presidente atual está preocupado com Deus? Vocês acham que o presidente, ou a presidenta, ou os presidentes anteriores estavam preocupados com Deus e com os pobres? Não estavam nada. Eles estavam preocupados consigo mesmo, com o poder, com a luxúria, com a honra. Eles não estão nem aí para Deus. Eu vou repetir, esse governo atual não está nem aí para Deus. E os crentes estão perdidos. O governo do passado não estava nem aí com os pobres e muito menos com Deus. Eles queriam poder, e a igreja de Cristo está se lutando, se gladiando no meio disso, se dividindo, que uns vão para a direita, outros vão para a esquerda, outros ficam no centro, e nós estamos nos dividindo, perdendo a comunhão por causa desses políticos indecorosos, manipuladores, que não temem a Deus, que não amam a Deus, usam o nome de Deus, mas usam o nome de Deus em vão. A igreja precisa abrir os olhos.
O povo de Deus precisa se atentar e dizer: nós não somos de direita, nós não somos de esquerda, nós não somos do centro, nós somos da bandeira do Evangelho de Jesus. E a bandeira do Evangelho de Jesus é exaltar o nome de Cristo, amar a Deus e amar o próximo, servir aos necessitados, não para o nosso interesse. Mas, infelizmente, não só os políticos. No segundo lugar do topo vem a igreja. É com tristeza que eu faço isso. Esse sermão, irmãos, foi um sermão de choro, que tinha que trocar as folhas, porque o Espírito Santo me tocava. Aonde a igreja de Cristo está caminhando. Fazendo bem para se aparecer nas redes sociais, fazendo bem para ser aplaudida, preocupada com o próximo, mas uma igreja que se esqueceu de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que contraste! O Criador está diante deles e eles estão focados na criatura. É lamentável. O contraste, eu disse que havia dois, é que essa mulher, que não tinha andado com Jesus, como uma discípula, uma apóstola, não tinha talvez visto tantos os milagres que Jesus fez, talvez alguns, ela havia entendido o Evangelho. O que é o Evangelho? A morte, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Os discípulos que andaram com Jesus, eles eram cabeça dura, eles não queriam entender. Eles queriam uma nação armada para tomar o poder de Roma e reinar sobre uma nação. Eles queriam poder político. Estamos vivendo isso hoje, né? Eles não haviam entendido que o rei vinha para morrer, para dar a sua vida, para tirar o fermento. Eles achavam que o rei vinha para destronar o imperador e reinar. Mas essa mulher que não andou com Jesus, que não viu tantos milagres de Jesus, que não ouviu todos os ensinos de Jesus, ela captou o Evangelho, ela entendeu, e por isso ao ungir Jesus, ela está preparando Jesus para morrer, porque ela entendeu que o Evangelho é a morte de Cristo, mas também a sua ressurreição. Meus irmãos, minhas irmãs, há tanta gente no nosso meio, anda com Jesus, frequenta a igreja, mas não entenderam nada ainda do Evangelho. São moralistas, são ritualistas, são religiosos, mas não entenderam que o Evangelho é o sacrifício de Jesus na cruz, morto como um maldito, mas levantado, ressurreto, para nos perdoar os pecados e nos fazer agora seguidores dele, como essa mulher. Quem deveria ter entendido o Evangelho? Os discípulos. Mas não. Quem foi que percebeu com clareza e todo entendimento o Evangelho? Essa mulher sem nome. Que contraste. Minha última cena. Primeira cena, os líderes. Ao invés de gratidão, ira. Segunda cena, uma mulher que se entrega a Jesus. Ela quem faz as honras da casa. Terceira cena, não souberam valorizar o Criador diante deles. Mas a quarta cena aqui, está no verso 10 e no verso 11, no finalzinho do nosso texto, que diz sobre Judas Iscariotes. Judas, verso 10, o Iscariotes. Ele saiu ali
aquela reunião, depois de ver tudo aquilo. Diz o verso 10 que ele era um dos 12. Mas não um apenas do 12, ele era o tesoureiro do grupo. Que cargo de confiança, né? E ele havia andado com Jesus, comido com Jesus, vivido com Jesus, dormido nos dias com Jesus em lugares diferentes. Ao invés de ele dar tudo o que ele tem, ou se dar para Jesus, o que ele quer? Vender Jesus. O que ele quer? Trair Jesus. O que ele quer? 30 moedas de prata em troco de Jesus. É isso que Jesus vale para Judas. 30 moedas de prata. Por outro lado, uma mulher, eu repito, que não havia andado com Jesus, que não era a tesoureira do grupo, nem tampouco tinha o título de apóstola. Foi ela que entendeu: se Jesus vai dar tudo por nós, nós também devemos dar tudo por Ele. Você percebe o contraste? Um discípulo quer, um verdadeiro discípulo dá. Não é verdade que as igrejas, não é verdade que o movimento evangélico no Brasil, não é verdade que até dentro da nossa igreja aqui tem pessoas que estão atrás de Jesus só para tirar de Jesus? Parece que a cada dia diminui o número daqueles fiéis que querem dar tudo para Jesus, que estão se dando por Jesus sem interesse, porque o amam, porque querem ser devoto a Ele, porque estão cheios de gratidão, estão dando porque já tiveram tudo, tiveram perdão dos pecados, tiveram a garantia da vida eterna. Nós estamos vivendo dias que discípulos de Jesus e discípulas de Jesus dentro das nossas igrejas querem sempre levar vantagem nas custas de Jesus. A gente fala dos políticos, mas nós fazemos igual. Que contraste. Que terrível. Ao invés de dar, ele queria receber. Sonde seu coração também, meu amado irmão, minha amada irmã. Porque se você se aproxima de Jesus apenas para receber alguma coisa de Jesus, Jesus não tem valor algum para você. Jesus é uma mercadoria. Mas se você se aproxima de Jesus como essa mulher, que nada mais tem valor, que nada mais supera o valor do seu Cristo, o tesouro inestimável, como Davi disse, o meu tesouro, você está no caminho certo. Quatro cenas, quatro contrastes. Quero encerrar com 3 breves aplicações aqui. A primeira aplicação é que essa passagem nos relembra o Evangelho. Essa passagem destaca aqui para nós, lembrando para mim e para você, o que é o Evangelho? A gente tem a tendência de perder o Evangelho, a gente tem a tendência de confundir o que é o Evangelho. Por isso que nós precisamos do Evangelho, para sermos lembrados todos os dias do Evangelho. Por isso nós estamos aqui na igreja, por isso nós viemos à igreja, para sermos lembrados do Evangelho. E aqui, nessa passagem, o Evangelho é lembrado como? Jesus é o Cordeiro Pascal. Foi Ele quem pagou. Foi Ele que nos comprou, foi Ele que nos amou, foi Ele que se deu. Nós não fazemos nada para herdar a vida eterna, nós não temos mérito algum na vida eterna, nós não fazemos nada para conquistar a salvação. Foi Ele que entrou naquela cidade de Jerusalém e, como um cordeiro mudo, sem abrir a sua boca, sofrendo injúrias, foi até a cruz, se deu, foi maltratado, humilhado, foi coroado com coroa de espinho, rejeitado pelos homens, considerado como um maldito por causa dos nossos pecados.
para que pudéssemos ser agora aceitos por Deus, não pelos nossos méritos, não pela nossa bondade, não pela nossa religiosidade. Mas o Evangelho tem uma outra faceta. O Evangelho também é tudo que Deus faz, mas o Evangelho também exige de nós uma resposta. Exige de nós uma atitude, como a atitude dessa mulher. O Evangelho requer de nós uma vida de devoção, uma vida de consagração, uma vida de entrega, uma vida que coloque Jesus como centro, como o tesouro maior. Se nós não estamos respondendo ao Evangelho com devoção, com gratidão, com adoração, com consagração, nós não entendemos o Evangelho talvez. Se a sua vida está fria, se a sua vida está morta, se você apenas diz, olha, o meu nome está escrito no livro da vida, e isso está tudo bem, e vive na prática do pecado, você ainda não entendeu, ou ainda você não encarnou o Evangelho, porque o Evangelho exige uma resposta de adoração, de adoradores, de entrega. Qual é a ideia central da minha pregação? Se Cristo deu tudo por nós, nós também devemos dar tudo por Ele. Se você não está disposto a dar tudo por Jesus, coloque um baita de uma interrogação na sua fé, irmão e irmã. Se Jesus não é o seu tesouro maior, a sua alegria maior, a sua satisfação maior, coloque uma baita de uma interrogação na sua fé, porque talvez você ouviu o Evangelho, mas não entendeu o Evangelho, não nasceu de novo. Precisamos do Evangelho continuamente. Com quem você se identifica aqui no texto? Seja honesto. Quando eu preparava esse estudo, o Espírito Santo me fez essa pergunta. Para um pouquinho aí, pastor. Com quem você se identifica nesse texto? Com os líderes religiosos? Com os discípulos? Com Judas? Ou com essa mulher? Com quem você se parece? Mas a minha segunda aplicação aqui, além de lembrar vocês o Evangelho, o verso 9 é muito interessante. Deixei ele de ladinho para usá-lo agora. Em verdade vos digo, onde for pregado o Evangelho por todo esse mundo, será também contado o que essa mulher fez em memória dela. Hoje se cumpriu essa palavra de Jesus aqui. Essa mulher está sendo lembrada. E o meu segundo tópico aqui da minha aplicação é: como você será lembrado após a sua morte? Depois que você partir, como é que você vai ser lembrado pelas pessoas? Passados-se 21 séculos, aqui estamos nós, lembrando-nos do legado, da vida, das atitudes, das ações de uma mulher desconhecida. Você diz, eu vou, pastor, ser lembrado como um bom pai, como uma boa mãe. Ótimo, mas isso não é tudo. Porque incrédulos também podem ser bons pais e boas mães. Você diz, olha, pastor, eu serei lembrado depois da minha morte como alguém que fez uma bela carreira e deixei alguns recursos para os meus filhos. Ótimo. Mas isso os ladrões vão roubar e o diploma vai... Isso não tem peso eterno. Sabe como Jesus quer que a gente seja lembrado? Nosso nome não vai estar mais no livro aqui da Bíblia, né?
mas Jesus quer que cada um de nós, quando terminar a nossa vida aqui, sejamos lembrados como servos, como servas, como fiéis, como crentes devotos, crentes que amavam a Jesus, crentes que eram apegados à palavra, crentes que eram generosos com os humildes, os pobres, crentes que amavam a igreja do Senhor Jesus, crentes que serviram, que gastaram os seus dias aqui na terra em prol da obra, do avanço de Deus. É assim que nós precisamos ser lembrados, irmãos. Talvez você diz, então vou largar tudo agora e vou para o campo missionário. Tem muita gente que largou tudo, foi para o campo missionário e não vai ser lembrado com todas essas características que eu falei para você, porque foi para o campo com a motivação errada, foi para o ministério com a motivação errada, mas você na sua casa, na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, aonde você está no meio dos seus familiares, você precisa deixar um legado, e o legado mais precioso que você pode deixar é o legado que essa mulher nos deixa, de uma mulher que amava Jesus de maneira extravagante, de maneira sobrenatural quase. Eu não quero ser lembrado como pregador, eu não quero ser lembrado como pastor, eu quero ser lembrado por um servo que amava a Jesus, que honrava a Jesus. Isso me basta. Isso tem que ser o almejo de cada um de nós. Se Deus nos der a condição de usar o nosso diploma, a nossa profissão e fazer o bem para essa sociedade e deixar recursos para os nossos filhos e sermos um belo pai, uma bela mãe, glória a Deus, mas se nós não formos os servos e as servas apaixonados por Jesus, devotos a Jesus, intensamente ligados a Jesus, tudo isso cai por terra. Essa mulher deixou um legado. Sabe qual é o nome dela? Maria. João nos contou. Eu não queria dar o spoiler aqui, né? João disse que era Maria, não a mãe de Jesus, que também deixou um legado. De uma mulher piedosa, de uma mulher temente, de uma mulher que amava o seu Salvador. Mas essa Maria aqui é a irmã de Marta, a irmã de Lázaro. A Maria, mãe de Jesus, a Maria, irmã de Marta e Lázaro, e tantas outras Marias estão deixando legados por esse mundo. Mas tem tantas Marias que estão passando pelas nossas vidas, ou por este mundo, ou por essa igreja, e não estão deixando legado algum. Que lamentável! Eu não quero ser um desse. E eu curvei o meu joelho e disse, Senhor, faz de mim, que alguém se lembre de mim no futuro, pelo menos a minha mulher, pelo menos a minha filha, pelo menos os meus irmãos, se lembrem de mim como um homem que amava a Jesus de toda a sua força. Como é que você vai ser lembrado? Por fim mesmo, minha terceira aplicação. Lembra do meu tema? Quanto vale Jesus para você? Essa é uma resposta complexa para responder. Para Judas valia 30 moedas de prata. Para essa mulher, Jesus valia tudo que ela tinha. Lembra de uma outra mulher que nós já pregamos também aqui, a viúva pobre? Ela não tinha nada em comparação a essa outra mulher, mas ela pegou uma moedinha sem valor algum, na pregação do Léo, a gente se lembra disso? Sem valor algum monetário. E aqueles homens vinham no templo com aquelas ofertas grandes e anunciavam. E Jesus, próximo ao gasofilácio, diz: sabe quem deu a oferta mais gloriosa, mais generosa? A viúva, com essas moedinhas.
Irmãos, Jesus não está preocupado com o nosso dinheiro, não. Jesus não está preocupado se a nossa oferta é 300 denários ou se é 0,1 denário. O que essas duas mulheres nos ensinam é que nós nos devemos nos entregar para Jesus e dar a Ele tudo o que nós temos, e o Deus, o Senhor Jesus, procura em nossa vida, é a nossa entrega pessoal, a nossa vida, porque não adianta a gente dar o nosso dinheiro. Mas, irmãos, nós estamos tão aquém, que nem às vezes o nosso dinheiro nós damos, nem o nosso tempo nós damos para Jesus. Não tem tempo. Não tem tempo de vir à igreja, não tem tempo de ler um livro cristão, não tem tempo para fazer a escola bíblica dominical, não tem tempo para o ministério, não tem tempo para a reunião de oração, não tem tempo para evangelizar, não tem tempo para ajudar os pobres, não tem tempo para nada. E diz, eu amo Jesus, será? Quem ama carros, mesmo que se endivide, mesmo que coma arroz com farinha e feijão, vai ter um belo carro. Quem ama tecnologia, mesmo que ande todo endividado, vai ter aparelhos caríssimos. Quem ama roupas e sapatos, mesmo que fique duro no final do mês, terá um guarda-roupa cheio. Quem ama viajar, se planeja o ano inteiro, guarda dinheirinho e ainda paga em 12 vezes do próximo ano, porque ama viajar. Quem ama livros, precisa sempre comprar novas estantes para colocar livro, porque está sempre comprando livros. E a pergunta é, nós amamos Jesus? Nós amamos o Evangelho? Se nós não conseguimos amar a Jesus como essa mulher amou, nós estamos aquém. Se nós amamos mais os carros, os livros, as tecnologias, os sapatos e as roupas, e as coisas desse mundo mais do que Jesus, nós estamos muito aquém, porque quando a gente olha para o amor de Jesus, Ele deu tudo por nós, isso é amor. Quando nós olhamos para uma discípula de Jesus, como essa mulher Maria, ela também pegou o nardo puro perfume e deu tudo por Jesus, e quando eu olho para a minha vida, que amor é esse? Que amor é esse que não tem ações? Que amor é esse que não valoriza essas coisas? Nós sempre estamos dando a sobra para Jesus. Foi dura. Falei, Senhor, as sobras. Nós sempre estamos dando as migalhas para Jesus, com uma cara hipócrita, uma cara lavada. Nós damos o resto do nosso tempo para Jesus, primeiro do nosso tempo, bota na lista, com o que a gente gasta mais tempo, Jesus está lá no final da lista, se tiver. Amamos a Jesus, será? Por isso que eu disse que esse foi um sermão de choro. Será que estamos dispostos a sacrificar por Jesus? Será que estamos dispostos a quebrar esse perfume caríssimo para simplesmente um ato não muito significante de ungir o Salvador? Será que estamos dispostos? Será que estamos dispostos a confiar nossa vida para Jesus? Por que a gente sempre fica com reservas com Jesus? Amamos a Jesus, mas a gente não se entrega a Ele. Ele diz, vem, a gente diz, eu vou, mas
Por que a gente não se entrega por completo? Por que a gente desconfia do Salvador? Por que a gente tem um pé atrás com Jesus? Se Ele é o bom pastor, se Ele é o amado das nossas almas, se Ele é o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, que Ele não mediu esforço de tanto amor, por que eu fico com o pé atrás com Jesus? Por que eu não me lanço inteiro nos seus braços? Por que eu tenho reservas? Por que eu não confio? Por que eu fico temeroso? Por que eu fico ansioso? Por que eu fico com medo no meio dessa pandemia? Será que Jesus não é digno? Será que Jesus não é confiável? Será que Jesus vai me abandonar? A pergunta não é essa, porque a pergunta é: não, Jesus não vai nos abandonar, não, Jesus não vai nos rejeitar, não, Jesus não vai nos largar. Mas a pergunta é a outra: nós amamos a Jesus? Essa é a pergunta. Eu paro aqui. E eu oro para que você saia daqui com essa pergunta: quanto vale Jesus para você? E se verdadeiramente nós amamos a Jesus?